Primeira Reis, capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando os servos, busquem ao rei, o nosso senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei, em cuidado do rei. E o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizesse assim? E era ele também muito formoso de aparência e agite. O tivera depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho de Jeruía, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam, seguindo Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes. Davi não estava com Adonias, e matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, não, e seu irmão não o convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e entra ao rei Davi. E disse-lhe: Não juraste tu, rei meu, o rei Senhor, meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Porque depois reina Adonias, eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abissaque, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. E disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e agora o rei, meu senhor, tu não o sabes, e matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas a teu servo, Salomão, não convidou. Porém, o rei, meu senhor, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã e o fizera saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã, e entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: O rei, meu senhor, dissesse tu, Adonias, reinará depois de mim, e ele se sentará sobre o meu trono, porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão com medo
comendo e bebendo perante ele. E dissem: Vive o rei Adonias. Porém, a mim, sendo eu teu servo, Sadoc, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor, e não fizesse saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele, e respondeu o rei a Davi, e disse: Chamai-me a Batseba, e ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei, e então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, e como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, entraram na presença do rei. O rei lhes disse: Tomai convosco o servo de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão, na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion, e Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta ali, o ungirão, rei sobre Israel. Então tocarei a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono. E ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga, ó Senhor, Deus de Israel, meu Senhor, como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o ser com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os filisteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi. O levaram Gion, e Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Porque porque há tal ruído na cidade alvoroçada, estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas, e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. Rafa Simão, boa tarde, maninho. Tudo bem com você, né, Rafael? Agora, e o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e Daniel Rodrigues, boa tarde, maninho. E a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus, e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei, o Zadok, o sacerdote, e Natão, o profeta, o ungiram o rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade estava alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino, e também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teus
o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me, hoje o rei Salomão não matará seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para tua casa. Então, pessoal, esse foi o capítulo primeiro de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo primeiro de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 2 de Primeira Reis, pessoal. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem ao caminho de volta da terra. Esforça-te, pois, e se o homem aí aguarda a obediência do Senhor, teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres para a ordem, quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardares o teu caminho para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse que faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Jeruía, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Eter, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com seus filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegarão eles a mim. Quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão, e eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, e me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim, porém ele saiu ao Senhor, Manaim, porém ele saiu ao encontrar comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada, mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas mãos, as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebron, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no
trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda. E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois ele: bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi pelo Senhor. Assim, e agora só petição te faço, não a rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele e tu não rejeitará que me dê por mulher a Abisaque, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para sua mãe, do rei. E ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não ma rejeites. E o rei lhe disse: é de minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: esse Abisaque, a Sunamita, a Adonias, irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisaque, a Sunamita, a Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Jeruía. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, que me tem feito casa, como tinha dito que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele, e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei, para Anatote: vai para que não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor, Jeová, diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli, em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai dar sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém, assim morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze com ele como ele lhe disse, e dá sobre ele e sepulto para que tire de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor, para recair o sangue dele sobre a sua cabeça,
porque deu sobre os 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou a espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Sadoc, o sacerdote, pois o rei em seu lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou-lhe a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerá do teu sangue, será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gad. Simei se levantou e abordou o seu jumento. E foi a Gate para Aquis a buscar seus servos. Assim foi Simei de Jerusalém fora a Gate, e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e prostrei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás. E tu me disseste: boa é essa palavra. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei, disse mais o rei, e fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele, e morreu assim, foi confirmado o reino na mão de Salomão. Então, pessoal, esse foi o capítulo 2, né, de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 2 de Primeiro Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 3 de Primeira Reis, pessoal. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa e a casa do Senhor, a muralha de Jerusalém, em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande 1000 holocaustos. Sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhes: Deus, pede o que quiser que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo, em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai,
Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Eu, teu servo, está no meio do teu povo, e elegeste povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, que prudentemente discerna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu um grande povo? E esta é a palavra para ser boa aos olhos do Senhor. E Salomão pedisse essa coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essa coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste de lei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis. Por todos os teus dias, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Recordou Salomão, e este que era o sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa, e tive um filho. Morando com ela naquela casa, e sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, não nós ambas, naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho, do meu lado dormindo a tua serva, e a deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não mais, o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, essa disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E essa outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. E mais a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei: Porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse: Ah, Senhor, meu, dai-lhe o menino vivo e por meus antes. Então respondeu o rei: Disse: Dai a este menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque essa é sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, pessoal, esse foi o capítulo 3, né, de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 3 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 4 de Primeira Reis. Assim foi Salomão, rei sobre todo o Israel. E estes eram os príncipes que tinha Azarias, filho de Zadok, sacerdote, Elioref, Iaías, filho de Cissa, secretários, Josafá, filho de Elude, Canceler, Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadok e Abiatar
eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores. E Zabute, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. E Aiasar, mordomo, Adoniram, filho de Abidá, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa. E cada um tinha a prover um mês do ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, das montanhas de Efraim, Ben do Dequer em Macás, e em Salabim, e em Bet-Semes, e em Elom, e em Bet-Hanã, em Bezete, em Arobote, também este tinha a Soco, e a toda a terra de Efer, bem Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este a Tafate, tinha de Salomão, mulher. Baana, filho de Ailude, tinha a Anak, e o Megito, e a toda a Bet-Seá. Está junto a Jaretã, abaixo de Jezeel, este Bet-Seá, até Abel, Meola, até Dalém de Soquimeão, o filho de Geber, Ramote, Gileate, tinha as aldeias de Sair, filho de Manassés, as quais essas em Gileade também tinham o termo de Argob, o qual está em Bazã, 70 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Idom, em Manaim, Aimaas, Naftalim, também este tomou a Basemate, filho de Salomão, por mulher, Baanã, filho de Uzai, em Asser, e em Bealote, Josafá, filho de Paroá, em Zacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Heber, filho de Uria, na terra de Gileade, a terra de Sileão, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão, cada dia 30 coros de flor de farinha e 70 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses e os cursos e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cada rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, até todos os reis da banda do rio. E tinha pai de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão. E a todos quantos se chegavam na mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixava faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava cada um, segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, do que a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que
todos os homens, e do que Etam, Ezaraíta, e do que Emã, e Calcol, e Dardá, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, de que está no Líbano, até ao isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4 de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 4 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora o capítulo 5 de Primeira Reis. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor o pôs debaixo das plantas dos pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados adversários. Não há nem algum mal encontro, eis que eu atento a edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor Davi, meu pai, dizendo: Meu filho, que porém em teu lugar no teu trono, este edificará uma casa ao meu nome. Da ordem, pois agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo que disseres, porque também sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira, como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouve o que me mandaste dizer, e eu farei toda a tua vontade acerca dos cetros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu o farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designastes, e ali os desamarrei, e tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. O rei Salomão fez subir leva-te gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente, 30.000 homens, e os enviou ao Líbano cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estava no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam as montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo, e fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundar a casa. E as lavraram
os edificadores de Salomão e os de Irão e os gebalitas e prepararam a madeira e as pedras para edificar a casa. Então, pessoal, esse foi o capítulo 5 de Primeira Reis. Né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 5 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 6 de Primeira Reis, pessoal. Isso sucedeu que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Chifre, este é o mês segundo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor, e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 covados de comprimento, de 20 covados de largura, de 30 covados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 covados de comprimento. Segundo a largura da casa é de 10 covados de largura diante da casa. E fez a casa janela de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 covados de largura e a do meio 6 covados de largura e a terceira de 7 covados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizerá encostos para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis, e subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou e cobriu a casa com canchões e tabuados de cedro, e também edificou as câmaras a toda a casa de 5 covados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardarei todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. E edificou mais 20 covados de tábuas de cedro no lado da casa, desde o soalho até as paredes. E por dentro, las edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 covados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro. Pedra nenhum se via, e por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 covados de comprimento, e de 20 covados de largura, e de 20 covados de altura, e o cobriu de ouro puro. E também cobriu ele cedro, o altar, e cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro, pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa. Assim também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira.
cada um da altura de 10 covados. Uma asa de um querubim era de 5 covados, e a outra asa do querubim de outros 5 covados. 10 covados havia, desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 covados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo taille. A altura de um querubim, 10 covados, e assim a do outro querubim. Depois esse querubim no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de madeira, e a casa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parte, e aí as suas casas no meio da casa tocava uma na outra, e cobriu de todo de ouro os querubins, e todas as paredes da casa ao redor lavrou das esculturas de entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o ossoário da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. As duas portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Assim fez a porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de faia, as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas, e as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedra lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Sive, e no ano 11º, no mês de que o mês oitavo se acabou essa casa com todas as suas dependências e com tudo o que se lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Então, pessoal, esse foi o capítulo 6 de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 6 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 7 de Primeiro Reis. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 covados de comprimento, e de 50 covados de largura, e de 30 covados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas, e por cima estava coberto de cedro. Sobre as vigas estava sobre 45 colunas, 15 em cada ordem, e havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente à outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, com a mesma vista, e uma janela estava de frente da outra, em 3 ordens. Depois fez um cortiço de colunas de 50 covadas de comprimento e 30 covadas de largura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o portiço para o trono, onde julgava, para o portiço de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E fez sua casa que morava havia outro pátio,
por dentro do cortiço de outra obra semelhante a este também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele cortiço. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas a medidas, serradas a serra por dentro e por fora. Isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 covados e pedras de 8 covados, e em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas de cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o cortiço daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão de Tiro. E este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai, um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio a rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 covados e um fio de 12 covados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas de 5 covados, era a altura de um capitel, e de 5 covados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com suas fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel e os outros que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no cortiço, de 4 covados. Os capitéis, pois sobre as colunas, estavam também de frente em cima do bojo, que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor. Estava também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no portiço do templo, e levantando a coluna direita, chamou seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. E fez mais o mar de fundição, 10 covados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 covados de alto, e um cordão de 30 covados o cingia ao redor, e por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam por 10 covados, cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. Firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores, a banda de dentro, e a grossura era de um palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 covados, de 4 covados a sua largura e de 3 covados a sua altura. E essa era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre
as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras, uma base por cima e debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre. E os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda em cada uma das junturas. A sua boca estava dentro da coroa e era de um covado por cima, e era sua boca redonda, segundo a obra da base, de covado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base era a altura de cada roda de covado e meio, que era a obra das rodas, como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos, seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda no meio, covado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam dela. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas segundo o vazio de cada uma juntura e junturas ao redor. Conforme essa fez, as 10 bases todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos e cada pia era de 4 covados, e sobre cada uma das 10 bases estava em pia, e por 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar, pois, ao lado direito da sua casa, para a banda oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias. Acabou Irão de fazer toda a obra que fez ao rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e as globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romas, as 2 redes, a saber, das 2 carreiras de romãs, a cada rede que cobrirem os 2 globos dos capitéis, estava em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunito, na planície do Jordão. O rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sardã, e deixou Salomão de pesar todos os utensílios, seu excessivo número não se averiguando, pois o peso a casa do Senhor, o altar de ombro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo e ouro finíssimos, e as flores, as lâmpadas e os experimentadores também de ouro, como também as taças e os apagadores, as bacias e os perfumadores, os braceiros de ouro finíssimo e as coiceiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo e a das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão à casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios entre os tesouros da casa do Senhor. Então, pessoal,
Esse foi o capítulo 7 de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 7 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 8 de Primeira Reis. Então congregou Salomão, os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazer subir a arca do concerto do Senhor na cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alcançaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estava todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podia contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram, tanto que as pontas dos varais que se vinham desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se vinham e ficaram ali até ao dia de hoje. Na arca não havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali puseram junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitarei nas trevas, certamente te edifiquei uma casa para morar, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma coisa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizestes em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás essa casa, porém, o filho que descender de ti edificará essa casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constitui ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as palavras para os céus. E disse o Senhor, Deus de Israel: não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o seu coração diante de ti, e isso com teu rosto, Davi, meu pai, o que lhe disseras,
porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falastes, dizendo: assim não te faltará sucesso diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andar diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Senhor de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissestes a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus, que não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu te tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, o Senhor meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus filhos, noite e dia, sejam abertos sobre essa casa, sobre este lugar, no qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvir a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orares neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento, para o ajuramentarem e vier juramento diante do seu altar nessa casa. Ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti e se converter a ti, confessarem o teu nome e orarem e suplicarem a ti nessa casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligindo, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do pecado e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem da chuva na terra, e deixa ao teu povo em herança, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica, que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a saga do seu coração e estendendo as mãos para essa casa, ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e faça e dá a cada um, conforme todos os seus caminhos, e segundo ouvires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos de Israel, dos homens, que te temam todos os dias que viverem na terra e deixe os nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do povo Israel, porém vier de terra, ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a essa casa. Ouve tu no céu, assento de habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a te clamar, e a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre essa casa que tem edificado. Quando o teu povo sair à guerra
contra o seu inimigo pelo caminho, porque o enviares e orarem ao Senhor para a banda da cidade que tu elegeste e dessa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração, as suas súplicas, e fazer-lhes justiça quando pecarem contra ti, pois não há homens que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro até do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, agimos e cometemos iniquidade, e se converte a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra que deixes a seus pais, para essa cidade que elegeste, e para essa casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, acenda a tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça, e perdoa a teu povo que houver pecado contra ti, todas as tuas prevaricações, com que houver pré-averido contra ti, e faz-lhe misericórdia perante aqueles que os tens cativos, para que deles tenha compaixão, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamares a ti, pois tu, a tua herança, o elegeste de todos os povos da terra, como tens dito no ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor essa oração e essa súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendita seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas bocas. Palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe inclinado a si o nosso coração, para andar em todos os caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor esteja perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo, o juízo do seu povo, de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, que seja o vosso coração perfeito, para que o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com eles sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor, e ofereceu a Salomão em sacrifício o que sacrificou ao Senhor: 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei ao meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, por quanto ali preparará os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para neles.
haverem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa de todo Israel, com ele uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor, nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. No 8º dia, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Então, pessoal, esse foi o capítulo 8 de 1 Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 8 de 1 Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 9 de 1 Reis. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, e que lhe veio a vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua geração e a tua súplica, e, suplicando, fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o seu trono de teu reino sobre Israel, para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fortes serviços aos outros deuses e os vossos curvardes diante deles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a essa casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença Israel por ditado e motejo entre todos os povos, e destas casas que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram aos deuses alheios, e se curvaram perante eles, e o serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos, Salomão edificará as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que o que Irão de Tiro trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia a ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu ao rei Salomão e a Irão 20 cidades na terra de Galiléia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que disse: que cidades são essas? Me deste, irmão meu, que chamaram nas terras de Gabu até hoje, e enviará a Irão até 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que foi o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa de Miló e o muro de Jerusalém, como também a Azor e a Megito e a Ezer, porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Geser e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e as deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Geser
Bet-Eron, a Baixa e a Baalate, e a Tadmor no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, perezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir. Totalmente, Salomão reduziu a tributo e serviu até hoje. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra e seus criados, e seus príncipes e seus capitais, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. E estes eram os chefes dos oficiais, que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa que Salomão lhe edificará. Então, edificou a Miló, e oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimavam e incenso sobre o que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, e esta junta a Elate, na praia do mar dos marinheiros que sabiam do mar com o conservo de Salomão, e vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. Então, pessoal, esse foi o capítulo 9 de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 9 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora o capítulo 10. Eu ouvi na rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo exércitos, os camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei, não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificará, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vinha os meus olhos ouviram. Eis que me não disseram metade sobre puseste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti. Ouve na tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, por no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu a rei Salomão. Também as naus de Irão e de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira, e almuque e pedras preciosas. E dessa maneira, de almuque, fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaústres aos cantores. Nunca veio tal madeira de sandália, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu seu desejo, além do que lhe deu segundo a generosidade
rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, e ela e os seus servos. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 676 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especeiros e todos os reis de Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 tavezes de ouros batidos, 600 ciclos de ouro, mandou pesar para cada pavês, fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro, mandou pesar a cada escudo. O rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e a cobriu de ouro puríssimo, e tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, de ambas as partes tinha encostas até ao assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, e ambas as bandas nunca se tinha feito obra semelhante. E nenhum dos reinos, também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetivos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltava as naus de Tarsis e traziam ouro e prata e marfim e búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração, e trazia cada um por seu presente vasos de prata, vasos de ouro, e vestes e armaduras, e especiarias, e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajudou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E levou a cidade dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei em que Jerusalém houvesse prata, como pedras e cedros em abundância, com figueiras bravas que estão nas planícies, e tiravam cavalos egípcios para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles o tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, pessoal, esse foi o capítulo 10, né, de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 10 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 11 de Primeira Reis. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonitas, Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrarei a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, ferventarão o vosso coração para seguir os seus deuses. A essa se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perguntaram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perguntaram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim
fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviará o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecerá. E acerca dessa matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento e de outros deuses, porém, não guardou os que o Senhor lhe ordenará. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, não guardaste o meu conserto e os meus estatutos de que mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor, meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão, um adversário a Hadate e o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, subindo Joabe, o chefe dos exércitos, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Haddad, porém, fugiu ele e alguns homens edomitas dos servos de seu pai com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz muito jovem. Levantaram-se de Mídia e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E acabou Haddad de grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, irmã de Tafnis, a rainha. E a irmã de Tafnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Tafnis ficou na casa de Faraó, e Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi adormecerá com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: despede-me, para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, e procuras partir para a tua terra. E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, a Hadadezer, rei de Zobá, contra quem sabe ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão. Quando Davi os matou, indo para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco, e foi o adversário de Israel com todos os dias de Salomão, isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mulher era viúva, por nome Jeroa. Também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei Salomão, edificado a Milo, e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão, esta era varão valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, foi sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido
e uma veste nova, e só estavam os dois no campo. E Aias pegou na veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. Disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elege de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Emos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, a fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino na sua mão, mas porque príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elege, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas das mãos de seu filho, tomarei o reino e tu darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elege para pôr dali o meu nome. E tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria porventura não estão escritos no livro da história de Salomão, e o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, pessoal, esse foi o capítulo 11 de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 11 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 12 de Primeira Reis, que foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugirá de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, e enviarem e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: o pai agravou o nosso jugo, agora, pois alivia o Adurão, servidão de teu pai, e o seu pesado jugo, que nos ímpios nos te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei de Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando estava ainda vivia, dizendo: como aconselhais os que se respondam a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje for servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras,
todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estava diante dele, e disse-lhes: aconselhai-vos que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que havia crescido com ele lhe falaram, dizendo assim: falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim, e falarás meu dedo mínimo e mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites para, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Veio, porém, pois Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. O rei respondeu ao povo duramente, porque deixará o conselho que os anciãos lhe havia aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, nas tuas tendas, ó Israel. Ouve agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas no Teocante, porém os filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos de todo Israel, e a protegeu com pedras, e morreu. Mas o rei Roboão se animou e a subir a seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, filho de Judá, e ao resto do povo, e a Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Os filhos de Israel, volte cada um para a sua casa, porque eu que fiz essa obra, ouviram a palavra do Senhor e voltar segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim, habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor. A Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá, e pelo que o rei
tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez a casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente. Fez em Betel, sacrificando aos bezerros, e que fizeram também em Betel, estabeleceu o sacerdote dos altos que fizeram, e sacrificou no altar que fizeram em Betel no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Então, pessoal, esse foi o capítulo 12 de Primeira Reis, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 12 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Então, pessoal, esse foi a live de hoje. Tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado da live, né, do capítulo 1º ao capítulo 12, tá? Agradecer a vocês mesmo de coração por ter tirado esse tempo, né, para assistir a live, tá? Agradeço a vocês muito de coração. Então, pessoal, até terça-feira, porque segunda-feira não vai ter live, amanhã não vai ter live para vocês, tá, pessoal? E segundo, não vai ter porque o capítulo 10 ao capítulo 12 é a do referente de segunda, né? Então, já tá tudo atualizado para vocês. Tá? Se Deus quiser, é só terça-feira para vocês, pessoal. Então, até a terça, pessoal. Não esquece de se inscrever no meu canal Reserva. Ainda não tem vídeo, tá, pessoal? Ainda não tem vídeos no meu canal Reserva, mas não esqueça de passar lá. Tá aqui na descrição da live. Inscreve lá, ativa o sininho e não esquece de compartilhar com seus amigos esse canal principal e o canal Reserva, pessoal. Então, até terça, pessoal.